Irmãos, irmãs, boa noite. É sempre um grande prazer, um inenarrável prazer estarmos juntos. O tema da noite é Em Busca da Pureza Espiritual. Está em o livro Contos desta e doutra vida, do irmão X, capítulo 22, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Irmão X, para quem não sabe, é Humberto de Campos. Aqui no planeta Terra a gente não gosta de dinheiro, não é verdade? Quando Humberto de Campos escreveu, a família falou, bom, se é verdade que é Humberto de Campos, então os direitos autorais devem vir para nós. Aí o irmão X, eu acho que foi de uma inteligência incrível, o Humberto de Campos. Falou, então tá bom, da agora para frente eu chamo irmão X. Realmente digno de um grande escritor que eu é. Acho que irmão X tem direitos autorais. E foi muito... E esse tema é o seguinte, Anésio Braga, um homem que vivia aparentemente na mais reta santidade. Vestia-se de branco, calçava-se de branco. E a vida dele era uma, entre aspas, brancura total. Muito alvo. Quando ele desencarna, ele quer ir diretamente à região espiritual mais superior. É um rapaz modesto. Ele queria já ir às regiões celestiais, praticamente. Beijar-se com as estrelas, ter um convívio íntimo com Jesus. Esse era o desejo do nosso Anésio Braga. E hoje nós vamos fazer um exercício interessante. Próximo, Fabíola. Lê, Fabíola. Pensando na hipótese de alguma desconsideração, resumi em 10 itens o meu procedimento irrepreensível no mundo. E ele falou o seguinte, vai que quando eu desencarnar, alguém diga que eu não fui essa brancura toda. Então ele teve o cuidado de, enquanto encarnado, resumir em 10 itens que ele pautou a vida para garantir o seu céu. Ele foi prevenido. Ele colocou, conta-se lá na lição 22, que ele colocou os apontamentos numa caderneta e falou, olha, se alguém chegar e dizer que não é bem assim, eu vou provar. Era quase assim como nós, os advogados. Já vamos levar o libelo, se for uma acusação pronta, ou a defesa com todos os itens, e ele levou a defesa dele com todos os itens, 10 pontos. E encontrou com o nosso companheiro que fazia a guarda para a entrada no mundo espiritual, e aí o nosso companheiro falou, olha, Anésio, eu entendo você, mas a coisa não é bem assim, Anésio. Vamos, Fábio. Respeitei todas as religiões. Primeira coisa que ele já chegou e falou para o companheiro espiritual, o que o senhor pensa? Eu respeitei todas as religiões. Todas. E o que é religião? Religião é todo fenômeno humano, social, que une o ser ao sagrado. Que faz com que nós percebamos que transcendemos a matéria. Toda religião propõe isso. Alguma religião propõe o materialismo? Nenhuma propõe assim. Todas propõem que há algo depois da morte. Todas. Então, todas nos dão uma informação de que é preciso tomar alguns procedimentos para que a gente se ligue ao plano superior. E ele falou, olha, se religião é isso, eu respeitei todas. Olha como é que eu sou um caboclo bacana. Agora eu pergunto a todos os meus irmãos, respeitando todas as religiões, todas,
não fazendo crítica nenhuma, procurando entender os seus preceitos, a gente garante o mundo espiritual superior? Bom, então vamos respeitar as religiões. O que nós fazemos então? Aí que foi o problema, ele achou que bastava só, segundo ele, respeitar todas as religiões. Aí o nosso irmão espiritual fez o seguinte contraponto. Qual é, Fabiola? Mas não serviu a nenhum. E aí? Olha, eu respeitei o espiritismo, respeitei o catolicismo, respeitei o umbandismo, respeitei o islamismo, certo, seu Anésio? Só que o senhor não serviu a nenhuma. E nós estamos servindo alguma religião ou estamos passando também como Anésio em branco nas religiões? Essa é a primeira indagação. O que é servir uma religião? Só de boca, de lábio, dizer que a segue? O que nos garante, nos assegura que estamos servindo a uma religião? Como? Como? Aprendizado. Aprendemos uma religião. Ótimo. Sabemos todos os princípios daquela religião. Isso já nos garante que estamos servindo essa religião? Foi aí que o Anésio... Oi? Vivenciar. Foi aí que o Anésio já teve a primeira queda do cavalo. Porque ele achou que ele disse que cultivou todas, respeitou todas, aliás, respeitou todas. E aí o nosso irmão espiritual foi, o problema é que você não serviu a nenhuma. Então vamos tomar um certo cuidado para não sermos Anésios Bragas. Mas vem, ele falou, não, tudo bem, fui reprovado nesse um ponto aqui, mas eu tenho mais 9. Aí ele foi para o segundo. Qual que é o segundo, Fabiola? Ele falou, não, tudo bem, fui vencido nesse negócio da religião aí, realmente e tal. Mas eu cultivei o dom da prece. E o que é prece? É todo ato de adoração, que nós entregamos todas as nossas angústias a um Criador, agradecendo o que nos acontece, pedindo e louvando. Não é isso que fala o Livro dos Espíritos, que a prece é composta de 3 partes: agradecer, pedir e louvar. E ele falou, não, ele ainda chamou do dom da prece. Prece é dom? Prece é esforço. Tem dom nenhum nisso. Prece é exatamente nos esforçarmos para não nos afastarmos da divindade. E a prece precisa ser falada? Um pensamento é prece. Um pensamento positivo, otimista, corajoso, não fantasioso. Porque um dia, há muitos anos atrás, eu passava por uma praça pública, eu ainda enxergava, faz muitos anos. Eu passava numa praça pública, tinha 2 mendigos dizendo, aquele tempo o chique era ter D20. Era um carrão que ninguém aqui quase conhece. E um mendigo dizia para o outro assim, eu vou ter uma D20. Você vai ver. Eu vou ter uma D20. E estavam tomando uma D40. Tá? Uma D51. E eu fiquei olhando, falei assim, vai ser difícil ter D20. Por quê? Porque não tinha o esforço. Né? Tinha uma alucinação. Então, pensamento positivo é aquilo que realmente está dentro da possibilidade de alcançarmos com o nosso trabalho. Fora de sair é esquizofrenia. É alucinação. Mas o nosso querido falou que ele estava em dia com o dom da prece. Isso garantiu, será que o céu para o nosso Anésio? Aí vem a resposta do nosso benfeitor. O que ele falou? Somente seu próprio favor. Pois é.
O probleminha foi um só. Ele fazia a prece para quem? Só para ele. Ó Senhor, eu quero que o Senhor o Senhor E nós fazemos prece que vai além de nós? Ou será que durante o momento da prece a gente já parou para pensar se a gente envolve a nossa família, envolve o nosso bairro, o nosso país, o nosso planeta? Ou será que a gente, amanhã, ó Deus, está difícil, hein? Aquela mulher não me compreende, ó Senhor, dá paciência para mim, sabe? Me ajuda. Esse é um ato de egoísmo. É um ato narcísico. Nós pensarmos só em nós. E vamos observar então agora como é que está a nossa posição ao fazermos a prece. Se fazemos prece para além de nós. E principalmente recomendou Jesus que fizéssemos prece para quem? Para os nossos inimigos. Jesus também não era brincadeira não, né? Ele podia falar assim, faz prece para sua amada, para o seu amado, para o seu vizinho. Ele falou, não, olha, façai prece pelos vossos inimigos. Ó, Jesus, nem para os amigos eu não estou conseguindo fazer ainda, estou igual a Anésio, o senhor ainda vem me pedir para os inimigos. Aí Jesus disse, quando você ama o amigo, não há nenhum mérito nisso. E o bom é que ele acabou com o nosso barato, né? Ele falou, se você ama o seu amigo, eu amo muito a Fabíola, uma pessoa que eu gosto demais. Pois é, meu filho, isso aí. Eu quero ver aquele que não gosta de você e que você não gosta dele. É esse que eu quero ver. Mas Jesus, assim, a proposta é essa. Então fazer prece, principalmente para aqueles que são nossos, entre aspas, inimigos. Que não compartilham provisoriamente do nosso modo de ver. Porque uma coisa eu posso garantir para todos os irmãos. Façam prece. Abram o coração, porque não tem nenhum, entre aspas, inimigo que não virá até você, se não nessa, numa futura reencarnação e dirá, vamos refazer os nossos laços. Podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. Nada resiste à força do bem. Nada. O mal é um fogo de palha. Que quando você olha e olha outra vez, sumiu. Acabou. Nós vimos isso bem no evangelho da quarta passada pelo nosso irmão, mostrando que o mal não tem existência por si só. Então, nosso Anésio falou, bom, a coisa já complicou. Por quê? Porque já foram 2 pontos que eu perdi nessa situação. Mas ele foi adiante. E o que ele falou, Fabíola? Acreditei no poder da caridade. Ele falou, não, tudo bem, esse negócio de religião não deu certo, esse negócio de prece não deu certo, mas eu acreditei no poder da caridade. E o que é caridade? Segundo o Livro dos Espíritos, também é uma ação desinteressada. Olha, eu vou ajudar essa pessoa aqui, sabe? Porque um dia eu posso precisar, não é mais caridade. Você acabou de demonstrar o interesse. Eu preciso trabalhar bastante aqui para quando eu desencarnar não ir para o umbral. Isso não é caridade, isso é barganha, isso é troca. Eu tenho que levar a cesta básica para aquele meu irmãozinho, eu já gosto da forma diminutiva. Será que é caridade ou discriminação? Para que eu possa estar de bem com a minha consciência. Isso não é caridade. Caridade é aquilo que eu faço desinteressadamente. A gente dá conta ainda de fazer caridade? Emerson, você veio aqui para acabar com a nossa história, né? Não, é para a gente indagar juntos. Se tiver qualquer troca, não é caridade legítima. Pode ser um bom ato. Pode ser alguma coisa de bom, sim, mas não é caridade. E ele falou, eu acreditei no poder da caridade.
E aí o nosso irmão falou para ele o quê? Todavia não. Pois é, você acreditou, foi legal. Ah, eu acredito que a gente tem que fazer bem aos outros. A fazer o bem não se olha a quem. Eu adoro essas frases jogadas ao vento, que eu chamo de frase de para-choque de caminhão. Às vezes a minha esposa diz alguma coisa para mim, eu digo para ela, isso é frase de para-choque de caminhão. Ó, fazer o bem não se olha a quem. O importante é a gente sempre estar fazendo bem. O bem vence. E nós não somos bons de discurso? Pois é, mas tem um detalhinho ali que é botar no verbo, no praticar. Certa feita eu fazia uma palestra sobre caridade em um centro espírita, entrou um bêbado. E os irmãos lá disseram, não, tem que tirar, ele está te atrapalhando. Ele não era meu irmão, ele era bêbado. Interessante, né? Só foi ele tomar a 51 que ele perdeu a condição de meu irmão. E já não era mais meu irmão em humanidade, já era o bêbado. Já é a prostituta, já é não sei o quem. Mas não continua sendo meu irmão? Praticar a caridade desinteressadamente, antes de mais nada, é observarmos que todos somos irmãos. Essa situação é fácil no dia a dia? Tem uns que a gente não quer que seja nem primo. Quem dirá irmão? Ele me furtou, ele vive me passando a perna, você ainda quer que eu chame de irmão? Alguns me dizem, não adianta você não chamar, você é irmão dele. Ele é uma peste. Eu digo, pois é, aquela peste é seu irmão. E você é irmão daquela peste. Em humanidade, somos todos irmãos. Olha a beleza que o Espiritismo nos coloca. Ah, eu não posso me misturar. Ele é seu irmão. E outra, nós estamos num planeta, segundo o Evangelho, de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, um dos mais atrasados. Eu adoro a frase quando alguém chega e fala, sabe com quem está falando? Eu costumo dizer, até prova em contrário, acho que é com um humano. Não sei, vai que não é. Né? E eu já estou começando a achar que a gente já tem que brincar. Eu até prova em contrário, eu acho que é com semi-humano. Porque nós estamos num planeta ainda bem primitivo, semi-primitivo, que a gente está doido de vontade de mudá-lo para um planeta de regeneração, mas em que ainda tem muito de semi-primitivismo. Eu sei que nós temos uma vontade danada que ele vá para a regeneração, e depende de nós regenerarmos a nós. Eu quero mudar o Brasil, muda você. Eu quero mudar minha mulher, mude você. Não adianta se mudar e nem mudar a mulher de lugar ou o marido de lugar. Mude o seu coração. Aí o Anésio, quando viu que ele não praticava caridade, ele falou, bom, mas eu ainda tenho 7 argumentos. Próximo. Eu sou um sujeito bonzinho, eu nunca aborreci ninguém. Todo mundo falava as coisas para mim, eu falava sim, claro, pois não. Não tem aquele sujeito que nunca diz não, mas também nunca diz sim? Aquele em cima do muro? Fulano, está acontecendo isso aqui. Isso está na vontade de Deus. Está na vontade de Deus não, indivíduo. Está na nossa vontade. Deus não tem nada a ver com essa situação, não. Mas o que nós vamos fazer sobre isso? O que for melhor. Um dia eu escutei uma prece, Senhor, me ajuda a ser bom. E eu fiquei pensando, bom ladrão, bom cidadão, bom batedor de carteira, bom corrupto. Bom o quê? Então a gente não aborrece, temos sempre a política da boa vizinhança, entre aspas, que é aquela, né, que eu estou sem sal, sem açúcar, não tomo posição, ou ninguém conhece alguém assim? Não magoo ninguém. Olha, eu sou uma pessoa que não magoo ninguém. Viu? A Anésio falou. Assim será que a gente vai para o mundo espiritual? Aí olha o que disse o benfeitor. Entretanto, não se
Pois é. Você viu o probleminha? O probleminha está aí. O senhor realmente era gente boa mesmo. O senhor até que não tomava partido. O senhor até que não aborrecia ninguém. Tá? Eu concordo com o senhor. Só que o senhor não auxiliava ninguém. Olha, moço, eu estou perdido aqui, sabe? Para onde fica o Centro Espírita Bezerra de Menezes? Ah, meu irmão, eu gostaria tanto de lhe ajudar, mas eu não sei. Hoje, ele estava com um celular com 4G. O que ele deveria fazer? Como é que chama o centro? Centro Espírita Bezerra de Menezes. Ah, vamos ver se ele tem uma página. Vamos ver se a gente encontra aqui. Se não, alguém conhece onde fica o Centro Espírita Bezerra de Menezes? Quantas vezes nós agimos assim, sem magoar ninguém, mas também sem ajudar ninguém? Ou nunca fazemos isso? Quantas vezes nós nos entregamos para ajudar o próximo? Quantas vezes nós nos colocamos no lugar do próximo e falamos, não, eu quero também, junto com ele, dar uma saída. A vida dele é tão complicada. Sabe, aquele casal vive brigando. Ai, aqueles irmãos não se dão bem. Aqui tem tantas pessoas ligadas ao crime. Tem tantos meninos furtando. Eu não aborreço, eu não vou lá, não falo nada para eles. Mas também eu nunca chego para um deles e falo assim, olha meu filho, você já pensou em mudar de vida? Você está precisando de alguma coisa? O que eu posso te servir? Todos nós podemos doar algo de nós para alguém, nem que seja um sorriso, um abraço. É muito fácil dar uma moeda para aquele sujeito que guarda o carro. Muito fácil. Mas será que a gente chega e diz, o senhor está bem, a família vai bem, há alguma coisa que lhe aborrece? Ou no mínimo lhe dá um abraço? Esses dias atrás eu cheguei, eu adoro abraçar e beijar as pessoas. Eu não canso de dizer que eu espantei um funcionário da banca do Renato. Né? Já narrei esse fato, não vou repetir. Um dia eu cheguei numa cidade, um senhor estava guardando o carro, cheguei e dei um abraço. No que eu abracei, de verdade, assim, um desejo de dar um abraço, ele chorou. Eu assustei. O que aconteceu? Ele falou, nunca ninguém me dá um abraço. Aquilo me comoveu de tal maneira. Eu pensei, puxa vida, eu tenho braço, eu não enxergo, sou cego, mas eu tenho braço. Será que eu estou usando esse braço convenientemente, essa perna convenientemente? Vocês já pensaram que a gente tem muita coisa para ser usada convenientemente? Senão a vida pode passar numa brancura. Adiante, mas aí o Anésio falou assim, a coisa está ficando feia, mas eu ainda tenho mais argumento. Qual foi o próximo? Eu entrei nesse modismo de hoje, sabe? Tudo pensamento positivo, né? Eu entrei nessa, eu sempre confiei em tudo no melhor. É outra frase de para-choque caminhão, tudo vai dar certo. Fica tranquilo que tudo vai dar certo. Lógico, não tem nada que está errado, mas essa frase não ajuda em nada. Olha, tudo vai dar certo, tá? Tá doendo aqui, ai. Fica tranquilo, tudo vai dar certo. Mas tudo vai dar certo. Uma vez houve um acidente de moto, de frente a um centro espírita. Isso que mais me chamou a atenção. E eu ia dar palestra no centro espírita. E a pessoa que me levava não viu e bateu no motoqueiro. Era uma palestra diurna. Eu estava menos cego. Né? Tem mais cego e menos cego. Essa é uma escala interessante para o mundo do cego. Eu ainda vislumbrava melhor os vultos. E um falou, quebrou a cabeça. O outro, a coluna. Meu Deus. E eu fui tateando, percebi que a moto estava em cima dele. E aí eu peguei devagarinho, tirei a moto assim. E também não importei muito se o escapamento estava quente. O pessoal estava julgando mesmo, vai dar uma queimadinha num para parar de falar besteira. Né? Empurrei a moto. O moço virou para mim e falou assim, obrigado.
o acidentado. E o pessoal lá fazendo diagnóstico. Não, mas não deve ter quebrado sua cabeça, não, estou brincando. Né? Porque a gente sempre põe alguma coisa a mais. Mas o que tinha que fazer primeiro ali era o quê? Era tirar a moto de cima do sujeito. É recomendável que não se mexa, que venha o SAMU, venha paramédico, isso sim é recomendável. Mas deixar a moto em cima dele não é recomendável. Ou seja, pensamento positivo, a Anésio falou, eu confiei sempre no melhor. Né? Enquanto o pessoal falava que a coisa não ia dar certo, eu dizia, vai dar certo. E aí o irmão espiritual falou o quê, Fabiola, para ele? Foi sempre nele, né? Sempre em nosso benefício. Você viu aquele fato, né? Por que aconteceu isso comigo? É porque tinha que acontecer com você, não era para acontecer com o seu vizinho. Eu sou muito taxado de grosso. E sou mesmo, estou aprendendo. Eu tenho lutado muito para isso. É porque às vezes eu dou umas respostas assim um tanto quanto objetivas. Por que isso aconteceu comigo? É porque tinha que acontecer com você. Mas o que é que você está aprendendo com a situação que está acontecendo com você? Essa é a pergunta. Se eu só penso em mim, vai ficar difícil, porque todo mundo passa por problemas. A gente tem que pensar no próximo. Diz que o sujeito, um policial numa missão, chegou lá. Era um crime simples, a mulher tinha matado o marido com 52 facadas, tinha arrancado a cabeça dele do corpo e tinha depois dado mais uns 10 tiros. Era um crime assim, banal. E o policial ligou para os seus superiores e disse, olha, ok, já estamos no local aqui fazendo a ocorrência. O crime realmente foi como narrado. E o fato ocorreu o seguinte, comandante. O homem estava na casa e a mulher estava limpando e ele não esperou que a casa secasse e entrou. E a mulher perpetrou esse pequeno crimezinho. O comandante, nossa, mas que absurdo, vocês já prenderam a mulher? Falei, não, nós estamos esperando a casa secar. Então é importante que a gente entenda momentos convenientes para as coisas. Não é? Aquela mulher era uma mulher que você tinha que tratar assim, convenientemente. Às vezes, aquele homem, aquele ser, você precisa esperar secar, passar, baixar poeira. Ficar quietinho. Não é? Porque senão a coisa pode gerar algo pior. Mas a gente, naquele momento, em regra, por mais que diga, mas é o melhor para nós. Você viu, eu estudei tanto para o concurso e tinha 50 vagas e eu fiquei no 51º lugar. Quer dizer que o que ficou no 50º lugar não devia estar lá? Você viu como são atos bobinhos? Que a gente quer algo em prejuízo do próximo? Já pararam para pensar nisso? Não é? Coisinha bobinha, não é? Puxa, eu tinha errado uma questão, mas se você errou, por algum motivo ocorreu. Mas aquele que acertou não é desgraçado por ter aceitado. Ele acertou. Vamos ficar felizes com a vitória alheia. É um probleminha que a gente às vezes acredita muito no melhor, né? Para nós, fulano. Nossa, aquele feio está casado com aquela mulher tão bonita. Estou falando de mim. Eu já escutei essa frase várias vezes. Como feio. Aí eu fico esperando. Lá vem a complementação. Ela é tão bonita. Um dia eu cheguei para uma pessoa e disse assim, graças a Deus. A pessoa ficou desarmada. Como assim? Eu falei, eu só sou deficiente visual. Não sou mental. É dizer, brincadeira, para que a gente perceba a importância dessa situação. Será que a gente sorri, a gente comemora a vitória alheia?
Porque senão a gente confia o melhor para nós. Aí a gente tem risco de anésio. Ele falou, tudo bem, já estava assim meio nocauteadinho o nosso anésio, né? Mas ele ainda foi adiante. Falou, não me dou por vencido. Ele falou o quê? Calei toda palavra ofensiva ou desrespeitosa. Ó, o pessoal falava qualquer coisa, eu não retrucava, eu não desrespeitava, eu não mandava ele ir, nem a mãe, nem no juiz, no campo de futebol. Eu dizia, árbitro maravilhoso. Eu calava todas as palavras desrespeitosas, ofensivas. Político abençoado. Eu nunca usei uma palavra desrespeitosa. Olha que moço bacana, hein? Está muito na minha frente, porque eu não me garanto aí totalmente não. Tá? Às vezes saem muitas coisas ainda no dia a dia trabalhando para me melhorar, mas às vezes sai, né, uma filha da árvore genealógica, né? E coisas que tais, não é? Ou seja, alguma situação assim, não muito interessante. Isso eu fiz, o Anésio falou. Agora eu quero ver. E o que o benfeitor retrucou? Não se lembrou, porém, de falar aquelas que pudessem amparar os necessitados de consolo e esperança. Pois é o problema. O senhor realmente não falou nada que desrespeitasse ninguém. O senhor não falou nada para consolar ninguém. Estava um homem com um carro encravado e um sábio com seus discípulos passavam. E o homem, Deus, me ajuda. Poxa, se meu carro está encravado, eu tenho que ir lá dar uma palestra no centro espírita. Olha, fala para os bons espíritos me ajudarem. Os sábio passou direto. E lá na frente tinha um homem. Mas que desgraça, esse carro encravado. Eu vou tirar, desgramado. O sábio falou, vamos ajudar? Os discípulos, mas como? Aquele outro lá, na maior devotamento, o senhor passou direto. E esse está se esforçando. Esse quer produzir alguma coisa. Uma palavra de consolo é fazer alguma coisa para produzir alguma coisa para alguém. Não aquela frase de para-choque de caminhão. É de realmente trazer para ele uma tranquilidade. Não fazer como certa feita, eu estava em um velório e chegou um sujeito que se dizia espírita e era para um avô, e o avô acabava de estar velando o netinho. Um momento muito gostoso na vida de cada um, né? A gente fala que desencarnação é muito fácil, que reencarnação existe, que tudo é assim. A gente fala. Mas quando chega o nosso momento, a gente às vezes sente que a coisa não era bem assim. E o senhor estava chorando, mas não estava desesperado, estava chorando. E aquele sedizente espírita disse, calma, meu irmão, isso é tranquilo, o senhor nem deve chorar pelo seu neto. Porque ele cumpriu a missão dele. O senhor devia estar preocupado com o senhor, que não cumpriu a missão ainda. Porque se o senhor fosse um homem de bem, o senhor já teria morrido. Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, puxou o capítulo e mostrou. E o senhor começou a falar, meu Deus do céu. Né? E o sujeito continuou. Aí ele saiu. E esse senhor veio até mim e falou assim, o senhor é espírita, né? Ai, meu Deus. Sou sim, senhor. Ele também, né? Falei, ele falou. Mas ele é espírita? Ele falou. Mas o senhor acha mesmo que o meu neto terminou a missão? Falei, meu amigo, eu não sei nem a minha. Como é que eu vou saber do seu neto? Agora é o seguinte, tem essa dor normal que o senhor está tendo, normal. Agora uma coisa eu posso lhe garantir, nós todos vamos nos encontrar, todos nós vamos nos encontrar.
Mais cedo ou mais tarde nós vamos nos encontrar. Não interessa bem onde, mas que nós vamos nos encontrar, nós vamos. E o senhor vai rever seu neto. Ah, eu vou rever meu neto? Vai. Isso eu posso lhe garantir. Porque a vida não acaba no túmulo. Então, vai ter para nós. Vai. Aí eu fui conversando com ele. Agora, tem uns sujeitos que falam, você não sabe quem você foi na última reencarnação. Eu adoro quando alguém me... Eu vi falar, ó, prostituta e, sabe, ladrão. No mínimo, essas duas nobres profissões. Por quê? Basta olhar para mim hoje. Não precisa fazer regressão de memória. Olha meu presente que verá quem eu fui no passado. Então é importante a gente estar consolando os outros, dando palavra de conforto para o próximo. Mas conforto com o coração, se ligando ao próximo. Não aquele negócio de, não, isso é assim mesmo, isso passa. Tudo passa. No contexto é verdade. Isso é verdade, tudo passa, mas naquele momento o sujeito quer um abraço, quer um conforto, quer um consolo. Porque se eu estiver sofrendo e alguém chegar e falar, tudo passa, eu falo, você também passa. Agora, não que não seja verdadeira a frase, mas você quer algo de alguém. Você quer ser aconchegado. Não é assim? Não, fulano, tudo passa. Passa mesmo, inclusive você passe longe daqui. Porque você não está dando nenhuma palavra de consolo. Então é importante no dia a dia a gente olhar como é que nós estamos. O que nós estamos consolando? Consolando de verdade. Se colocando no lugar do outro. Sentindo-se o mais próximo possível da dor do outro. Hoje, inclusive, aconteceu um fato muito interessante. Eu estava numa determinada cerimônia de manhã e fui conduzido por um soldado da Polícia Militar. Melhor condutor que eu já tive, fora ele, o Luiz Henrique, filho da Fabiola. Olha, Luiz Henrique, sua forma de conduzir, um degrau, olha, vai subir. Eu fiquei, sabe assim, tão empolgado com ele, disse assim, você tem carteira C? Carteira C, carteira que leva cego. Ele disse, não. Eu falei, mas você passou na primeira prova de rua. Olha, foi aprovadíssimo. Por quê? Porque ele se colocou no meu lugar. Ele imaginou-se como precisando de alguém que dissesse que tinha degrau. Porque eu tinha um motorista muito bacana. Eu não canso de dizer. Ele calculava ele, a porta e um pedaço de mim. Sempre o meu perispírito ficava agarrado na porta. Esse moço hoje não subimos num local tão apertadinho. Eu falei, nossa, senti uma coisa para chegar num palco de manhã. Eu disse, o palco caiu. Né? Ou seja, ele soube fazer isso. Que ser humano fantástico. Que forma de consolo que ele me passou. Porque ele me deu segurança. Já imaginou se eu tropeço no primeiro degrau? Mas fica tranquilo que tudo vai dar certo. Quantos degraus ainda tem? Fica. Tem muitos degraus, moço? O quê? Eu já estou com degraufobia. A próxima, o nosso Anésio falou, não, eu ainda ganho essa batalha. E aí? Não tem gente que fala assim? Eu controlo tudo. Tudo na minha vida é controlado. Eu vou fazer assim para acontecer dessa forma, vou falar assim, ou ninguém conhece assim. Todos que agem assim têm uma doença em comum, chama hipertensão. Todo hipertenso é controlador, não precisam se manifestar. Começa de mim, sou hipertenso. Todo hipertenso é controlador, porque na cabeça dele tudo é controlado. Então ele calcula tudo. Como vai ser, como é que vai ser o futuro dele, como é que é isso, como é que é aquilo. E falam para ele, mas fulano, eu sou previdente. Sou um homem previdente. Eu não estou dizendo que a gente também deva ser controlado. Mas isso tem um nome, esse calculista aí. Perfeccionismo. Que é sinônimo de orgulho. Mas o nosso Anésio falou, não, eu calculei todos os meus passos.
e eu fosse o benfeitor do outro lado, com a minha bondade, e aí deu tão errado que você já viu onde você está, né? Você já perdeu todos os quesitos anteriores, né? Mas o nosso benfeitor lhe redarguiu dessa forma. O que ele falou? Pois é, só para não ser incomodado pelos outros. Não tem aquelas pessoas que falam assim, fulano, você traz algum menino de rua, alguma prostituta, alguém para almoçar na sua casa? De jeito nenhum. Por quê? Ah, né? Não pega bem, né? Como é que faz? Depois eles vão me incomodar. Eu escuto frases incríveis. Não dê nada para que alguém bata na porta da sua casa para não acostumar. Ou eu estou mentindo? Perto de rodoviária, então. Ué, escolha, dê um para um, não dê para o outro. Mas tenha a liberdade de dizer, olha, não sei uma água, tal. O alimento, dinheiro. Eu particularmente não dou dinheiro a pedinte. Por quê? Se sou eu, Emerson, não tem nada a ver com o espiritismo. Porque eu acho que nós temos que fortalecer as instituições para que as instituições possam ir trabalhando juntos. Inclusive a instituição do movimento espírita. Ué. Ah, mas uma vez eu dei uma cesta básica para o indivíduo, quando eu vi ele estava virando para ir no bar vender para comprar cachaça. Bom, aí já é o problema era dele. Da próxima vez você chega lá e fala para ele, olha, lamentavelmente nós vamos ter que fazer um acordo, o quê? Trouxe feijão, espero você cozinhar, a gente come juntos. Bom, ou seja, vamos criar critérios para que ele não use e abuse. Porque aí tem uma outra frase nossa, irresponsável. Eu dei, tá dado. Ele faz o que quiser. Vocês concordam com essa frase? Responsável. Eu sei que ele usa aquilo para comprar droga, mas eu dei, tá dado. Se fosse seu filho, você usaria assim, ah, mas meu filho, pois é, né? Ele é seu irmão, seu filho, sua mãe. Porque os discípulos chegaram com a mãe e disseram, olha Jesus, disseram para Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Jesus perguntou, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo mundo falou assim, perdeu o juízo de vez. Olharam para eles, todo aquele que cumpre os mandamentos do meu pai, esse sim, é minha mãe e meu irmão. Então essa coisa de calcular para não ser incomodado, essa coisa de não querer ser molestado, quando alguém chega perto de nós, bem fedidinho de cachaça, ou assim com um cheiro de urina, a gente tem um pouco de paciência para ajudar esse indivíduo, assim, nossa, que cheiro, hein? Ah, porque tem uns que não são por esses problemas, não. Tem alguns indivíduos que não gostam de tomar banho. Eu tive uma experiência muito interessante num determinado país, que eu não posso dizer, porque vai que alguém esteja assistindo, que teve um indivíduo à noite que estava com CC terrível. Eu, benemeritamente, pensei, ele vai tomar banho, é noite, né? Amanhã, na continuidade, vai ser um paraíso. Imaginei ele com perfume francês no dia seguinte. Olha como eu acreditei no melhor. No dia seguinte, estava pior do que o dia anterior. Ele não era dado a um exercício do banhar-se. Ele gostava daquela coisa. Então, existem sujeitos que, será que a gente falaria para ele assim, jeitosamente, olha, tomar um banhozinho faz bem à saúde. Sabe, Rexona. Toma aqui de presente, esse negócio passando assim, ó. Ele ajuda o odor. Igual passe. Uma vez eu tomei um passe de sopro. Não tenho nada contra nada. Só que a pessoa não tinha almoçado durante o dia e nem jantado. Afugentou, inclusive até meu próprio espírito. Adiante. Ele falou, vou emplacar. Nunca procurei os defeitos do próximo. Nunca falei que aquela mulher traiu o marido, nunca falei que aquele marido traía a mulher, nunca falei que aquele sujeito furtava, que aquele outro era preguiçoso. Nunca falei isso. Nunca falei do defeito alheio. A gente nunca fala, né? Jamais, né? Aquele sujeito não tem
tem problema. Mas ele não deve estar indo porque ele deve estar bebendo, porque ele deve estar isso, porque ele deve estar... Para que essa segunda parte? Essa segunda parte não constrói. Vamos orar para que ele venha. Vamos saber com ele, vamos... Aliás, tem centro espírita que a gente chega para dar palestra, que é ótimo, que eu digo que a gente é ghost. Entra invisível e sai desaparecido. Estamos aqui, nosso irmão vai fazer a palestra, aí a gente faz a palestra. Muito obrigado, meu irmão, até a próxima. Pois não, até a próxima reencarnação. Pronto, assim terminou o nosso laço afetivo, que é o contrário daqui. Aqui o pessoal chega, abraça a gente, o Chico dá um beijo, a moça diz que é um prazer inenarrável. Ou seja, a afetividade. Nós temos que treinar a afetividade em todas as ocasiões, inclusive no centro espírita, que é um grande local para ter afetividade. Ele falou, eu nunca apontei defeito dos outros. Aí o benfeitor falou, pois é, às vezes tem um sujeito ali, ele bebe uma cachaça no fim da tarde danada, mas ele trabalha o dia inteiro, ele ajuda alguém, e você não aproveita os bons exemplos dele. Todas as pessoas têm algo de bom dentro delas. Todas. Será que a gente consegue olhar aquela pessoa aparentemente em desalinho, aquela pessoa que aparenta ter uma dificuldade, será que a gente aproveita os bons exemplos dela? Ou a gente nem vê os bons exemplos dela? Aproveitar ainda é muito. Será que a gente vê? Aquele guardador de carro, sabe? Tudo bem, ele pode até estar extorquindo mesmo a gente, mas pelo menos ele não está furtando. Não está melhor? Já é algo melhor. Esses dias atrás na Acrópole ali, eu achei o máximo, naquele festival que teve. A minha esposa chegou e deu lá R$1, sei lá o quê, o moço falou, só isso? Eu olhei para ele e disse, não basta? Quer dizer, você realmente fez por merecer? Não falei, só perguntei, não basta? Ou seja, mas ele estava ali, teve algo muito positivo. Eu sei que ele não olhou o carro às vezes, coisa nenhuma, ele olhou a Cris entrando no carro para pegar o din-din. Mas tá bom, ele dia está lá na Flórida, entrando naquela boate e matando 50. Se a gente imaginá-lo falando dessa forma, só isso. Mas por outro lado, se nós imaginarmos lá dentro daquela boate da Flórida, que lugar que ele está melhor? Você viu como ele já está bom? Vamos observar algo de bom que já tem no outro. Ele já está melhor. E nós com certeza já fomos piores. A gente não guardava o carro, a gente furtava o carro. Isso é importante a gente olhar. Aquele trabalho que ele fazia ou faz por nós, a gente dava trabalho para os outros. Até hoje a gente gosta às vezes de dar trabalho. Então vamos olhar o que o sujeito tem de bom. Adiante. Eu não me misturava com essa gentinha. Gentalha. Não é o Chaves, né? É isso, Kiko? Gentalha. Eu não me misturava com essa gentalha. Eu sempre tive, assim, no meu padrão, na moral. Né? Nunca me misturei com essa gentalha. Você bebe, fulano? Nem... Você entra dentro do bar, entra. E se precisar conversar com alguém lá, qual que é o problema? São todos irmãos. Não, eu não vou lá, né? Não passo nem perto, porque vai que alguém me vê lá. Eu adoro essa frase. Não pega bem, né? Você, num local desse. Pois é, o problema não é o local, é o problema com que você já não tem dúvida que você pertence ao local, né? Se você está decente, é porque você já está no local. E não quer dizer isso. Então ele disse, olha, eu não me misturei com a gentalha. E o que o nosso irmão falou para ele? Pois é, bom, né? É cômodo não misturar com a gentalha. Porque a gente chega em alguém, eu vou num hospital misturar com aquela gentalha, porque eu estou bem.
Aí eu encontro lá uma criança chorando. O que você quer? Eu queria a mamãe. Poxa, mas eu não sou a sua mamãe. Essa criança chata, né? Então é cômodo a gente ficar longe. Ao invés de dizer, olha, eu não sirvo bem para sua mamãe não, mas eu estou aqui com você, o que eu posso fazer? E etc. E conversa. Ou seja, aí não é cômodo. É cômodo ficar em casa. Vocês estão aqui exatamente porque vocês não são acomodados. Vocês estão aqui para nós trocarmos essas ideias. Se vocês fossem acomodados, vocês estavam lá na casa de vocês, assistindo a mesma coisa que passa todos os dias, falando dos mesmos corruptos, chamado Jornal Nacional. Felizes da vida por ver aquele caminhão de desgraça. Você viu? Aquele lá, olha, foi preso, aquele foi solto. Aí as pessoas chegam, você viu o que o ministro Teori decidiu? Não. Ele não prendeu o Renan. Pois é. E você acha que está certo ou errado? Não sei, eu não sou o ministro, não tenho o processo na mão. Não tem incumbência do ministro. É ele que vai se haver com a decisão dele. Ou seja, quando a gente é acomodado, a gente sempre quer inventar histórias, mas histórias que não tire a gente do lugar. A gente só fala muito, para parecer que a gente está fazendo alguma coisa. A gente é um grande hipnotizador. Vocês já observaram como a maledicência hipnotiza? Chega alguém, a gente está aqui quietinho, chega alguém e diz assim, você viu o que aconteceu hoje? Aí a gente continua quietinho e fala, pois é, né? Quem diria? A gente aguenta passar desse ponto? Aguenta? Cá entre nós, de verdade? Ou a gente lá já lasca o quê? Ah? É ou não é? Ou seja, a gente quer ficar sabendo das coisas, assim. Não trabalhar com as coisas, só ficar sabendo das coisas. Não dar conselho, não botar o pé na estrada, não praticar, nada, só falar, falar, falar. Vocês não são acomodados, vocês estão aqui. O Anésio Braga tinha certeza que com aqueles 10 pontos ele estava no céu. Só que nós vimos que não foi bem assim. E aí, Fabiola? Olha, eu sempre fiquei em casa, não atrapalhei minha sogra, não briguei com meu sogro, não convidei os meus convidados, né? Parente é algo interessante, porque é a nossa expiação mais próxima. É mesmo. Vida e sexo do Emmanuel está lá para nos mostrar. Mas eu só estou na minha casa, eu não quero incomodar ninguém, minha casa é bem grandona, trancadona, não incomodo ninguém, não incomodo meus vizinhos, nada. Esses dias eu fui fazer uma palestra sobre abuso sexual, escutei uma frase de uma delegada que eu me apaixonei por ela, sem bigamia, doutora Gabriela. Nossa, me apaixonei. Que pessoa apaixonante. E ela falou assim na palestra dela, antes da minha palestra era dela, ela disse assim, aconteceu um estupro numa casa, no bairro, num condomínio de luxo, batiam a cabeça da menininha na parede e ninguém escutava, nem o vizinho escutava. Olha um exemplo bom aí. Todo mundo na sua casa, ninguém preocupando. Uma caridade esotérica. E ela me tocou quando ela disse assim, uma vez, antes de eu ser delegada, aquele já nasceu delegada no sangue, falei isso para ela. Antes de eu ser delegada, tinha um menino que chorava, eu morava num apartamento, tinha um menino que chorava. Eu passei durante o dia, fui lá, olhei, e tinha uma babá. E enquanto o menino chorava, a babá assistia a televisão babando. E aí eu cheguei para os pais, olha, os seus filhos têm chorado bastante, talvez é melhor vocês darem uma observada, ficarem um pouco mais perto deles, etc. Não fez maledicência, mas chamou a atenção do pai. E disseram-me que a doutora Gabriela é muito bonita, é verdade, Fabiola? É, porque diz que o dia que ela foi para ser delegada,
antes dela tomar posse, que ela passou na casa da irmã dela, palavras dela, e o cunhado falou assim, você vai ser delegada? Você é tão boazinha, tão frágil, tão bonita. Ele falou, para ser delegada tem que ser feia? Eu adorei essa frase. Hoje a gente associa certas profissões a um estereótipo. E certas religiões também a um estereótipo. Às vezes a gente não coloca a Bíblia embaixo do braço, mas a gente coloca uma palavra mansinha fora, dentro do centro, e uma palavra bravinha lá em casa. Interessante, né? E aí, Fabiola, o que aconteceu? Simplesmente para não ser chamada a tarefas de auxílio. Pois é, simplesmente para não ver que tinha uma menininha batendo a cabeça na casa do lado. Às vezes é bom a gente ficar em casa assim, né? Surdo, cego e mudo para todas as ocorrências. Onde está a caridade nisso? E aí, Fabiola? Por que ele enganou, hein? O que levou o nosso Anésio Braga a se enganar? O que levou? Por que ele se enganou? Por quê? Ou ele não se enganou? Não? Ele não pôde alçar os planos mais superiores. E conta a história que o benfeitor falou, Anésio, você viveu uma vida realmente em branco. Portanto, volte para preenchê-la. Às vezes a gente vive em branco. Mas por que enganou? Quem arrisca? Porque ele não fez nada. A gente parece com esse moço? Há alguma simpatia, alguma ligação, alguma coincidência existe? Não precisa dizer. Acho improvável. Mas por que, Fabiola, ele enganou? Você leu as afirmações, esqueceu as demonstrações. Pronto, nosso irmão resumiu tudo. E demonstrou de menos. Mais discurso? Não. Menos discurso e mais ação. Jesus falava muito? Não. Jesus fazia muito. Às vezes a gente fala muito por não ter nada a dizer. Não tem uma música que, acho que é Titãs. A minha esposa sempre me corrige. Deixa eu ver se dessa vez eu acertei. É Titã? Legião. Não tem jeito. Não acerto uma. Sabe, isso é uma praga divina. Tá, eu escuto Lulu Santos cantando e falo, é Cazuza. Ou seja, a gente às vezes afirma demais e demonstra de menos. Ou como falou nosso querido irmão, de forma muito pontual, a gente não faz nada. Olha que tem 2 não nessa frase. Não faz nada. Se a gente tirar as 2 negativas, correto ficará o positivo. Faz. Toda vez que alguém negar, está faltando o fazer. Esse era o ponto que gostaria de passar juntos, para que saiamos daqui todos nós, menos brancos, no sentido de pureza, entre aspas. Eu não sei por que tem que ter branco, preto. E aliás, eu não sei por que tudo tem que ter roupa escura, roupa branca, roupa não sei o quê. Se a roupa fizesse alguma coisa, era uma beleza. Se bastasse a gente vestir uma boa roupa para ser uma boa pessoa, bastasse uma cor para nos fazer diferente, estavam salvos. É preciso trabalhar o coração com ação. Ação do bem.